Salve, salve, galerinha! Continuamos então aqui, a gente falou um pouquinho lá sobre a variância, sobre o desvio padrão, tudo isso está relacionado à média, né, que a gente falou lá na primeira aula. A média é o objetivo que eu tenho em relação aos meus investimentos e o desvio padrão é quanto esse resultado vai diferenciar mês a mês daquele objetivo que eu tenho, que é a média, certo? Então é importante entender, trazer isso aí para a prática e entender também o conceito teórico, igual nós falamos aí na última aula, que o desvio padrão, certo? O sigma, ali que nós temos informado, ele é a raiz quadrada da variância. Tudo isso a gente está falando aí de uma distribuição normal, que é o assunto aí dessa aula, distribuição normal, entendendo principalmente aí esse desvio padrão em relação ao resultado do fundo. Por isso que eu disse que envolve muita estatística aqui e a gente vai em frente explicando todo esse conceito. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. Quando nós falamos de distribuição normal, certo? Isso para investimentos ou para qualquer outro tipo de ativo, ou mesmo qualquer população estatística, a gente está falando aí de uma normalidade. Existem situações distintas? Sim. 2020 nós tivemos, por exemplo, algo que fugiu completamente do padrão, que foi a pandemia da Covid-19, que tem perdurado aí até esse ano de 2021. Se você está vendo isso para frente, é só voltar e olhar historicamente o que aconteceu. Tudo isso fugiu do padrão, fugiu da distribuição normal, fugiu da média e fugiu daquele desvio padrão. Então, quando eu falo em distribuição normal, eu estou olhando qual a probabilidade de alcançar um valor conhecido na minha amostra. Qual que é o valor conhecido? A média. Calculei a média, eu sei qual que é a média. A partir de outras funções estatísticas, que a gente não vai entrar na prática aqui, até porque é um conceito de cálculo que não cai na sua prova, eu posso encontrar o desvio padrão, que é a diferença da média para o valor alcançado mês a mês. Então, quando eu alcancei o desvio padrão e a média, tenho essas duas informações, eu posso também calcular qual que é a probabilidade disso continuar acontecendo. Isso é uma função estatística que realmente é bem antigo, né? Quem não gosta muito de matemática, não gosta de estatística, se confunde ainda mais nesse ponto, mas estatística normalmente acontece se for, obviamente, aí, seguido todos os padrões que devem ser determinados aí por essa estatística e, óbvio, dentro dessa distribuição normal. Dentro disso, então, a gente já falou então que é essa probabilidade de acontecer a média em relação a esse desvio padrão, por exemplo, que pode acontecer nesse período. E aí a ideia aqui, quando nós falamos em distribuição normal, é qual o intervalo de confiança dos meus números, né? Calculando com base naquele desvio padrão. Professor, ainda não entendi. Calma, calma. Tudo isso fica mais claro com o passar das aulas, mas eu vou trazer um exemplo aqui bem prático, que com certeza você já passou por eleições eleitorais, seja para presidente, governador, prefeito, indiferente. Quando você vê uma pesquisa de intenção de voto, por exemplo, existe ali o candidato A tem X%, o candidato B tem Y% e assim por diante. E logo depois, quando isso é informado, se fala sobre um desvio padrão, ou seja, tantos pontos percentuais a mais ou a menos, com a probabilidade de 2 pontos a mais ou 2 pontos a menos. Fulano tem 20% com a probabilidade, aí, com o desvio padrão, o intervalo de confiança. Então, olha como tudo isso começa a ficar mais claro, de 2 pontos percentuais. Isso quer dizer que ele pode chegar a 22 ou pode chegar a 18. Essa é a ideia quando eu falo, então, de distribuição normal, e o melhor exemplo é olhar essa margem de erro, por exemplo, dada aí pelo Ibope ou por qualquer outro índice, quando faz uma pesquisa de intenção de voto, uma pesquisa eleitoral. Esse intervalo de confiança entre os meus números é calculado com base nesse desvio padrão. 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, esse seria aí a base do desvio padrão. E a gente vai continuar aqui falando sobre esse tema, o que facilita muito o seu entendimento em relação a essa mensuração e gestão de performance, e principalmente aí olhando para esse desvio padrão no momento de aplicação ou de entender qual a maior volatilidade ou menor volatilidade de um ativo específico.